Amado e eterno Deus, colocamos a vida do Senhor, do seu servo, na sua presença, e pedimos a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem derramado, Senhor, na vida dele, que ele consiga passar para a sua igreja, Senhor. Enche ele, Senhor, ainda mais de sabedoria, de unção, de autoridade, que essa palavra venha como flecha aos nossos corações, trazendo, Pai, entendimento, e que nós possamos, nós simplesmente ouvir, mas colocá-la em prática e viver a cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos desde já, Senhor, tudo aquilo que nos impede de ouvir e entender a sua palavra, que cada palavra dita aqui, Senhor, ela venha com entendimento aos nossos ouvidos, e aqueles, papai, que estão surdos, que agora possam ouvir, e aqueles que não entendem, comecem a entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para esta manhã, para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmão. Eu estou me incomodando aqui, então eu vou falar antes de encerrar. Você saiu da sua casa perguntando, querendo resposta de Deus para buscar um caminho, uma direção. O Espírito diz assim: já te respondi, filho, nas minhas palavras, no dia de hoje. Tu és profeta, tu tens um chamado para essa terra. Não olhe para a circunstância, mas olhe para onde eu te direcionar. A resposta está naquilo que tu sentiste desde o momento que entraste nessa casa. Porque eu sou contigo e tu és comigo. Glória a Jesus. Shalom, família. A palavra que tenho para trazer na vida de vocês se fala no começo de uma história de uma mulher criticada aos olhos da igreja, criticada aos olhos de muitos que leem a palavra, mas ela tem uma lição muito forte para entregar nas nossas vidas. E essa mulher se chama Maria Madalena. O que essa mulher que é pecadora, que é chamada de adúltera, vulgarmente chamada de prostituta, ela pode dizer para nossas vidas? O que ela tem de tão importante que possamos sair identificados? Por que o nome dela é citado várias vezes na Bíblia? Qual a importância da vida dela? E hoje eu queria trazer para vocês uma mensagem que pode alterar as nossas vidas, nossa visão de como enxergamos o mundo, de como enxergamos a igreja e como nós nos enxergamos, amém? A história de Maria Madalena aparece na Bíblia, talvez em Lucas capítulo 8, no versículo de 1 a 7, que fala que quando Jesus andava de cidade em cidade, pregando a palavra, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Mas também havia algumas mulheres que haviam sido curadas do espírito malignos e das enfermidades. Aí falou assim que Maria, chamada Madalena, ao qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com seus bens. Muitos aqui falam assim: a Maria Madalena era uma prostituta. Essa passagem aqui pode falar direto que essa mulher não era uma prostituta, talvez adúltera, talvez pecadora, sim, mas fala assim, que elas são as mulheres que ajudavam Cristo com os seus bens, dava assistência com os seus bens, quebrando um grande paradigma de não falar que era uma mulher, uma prostituta. Não era. Era uma mulher que foi usada para Deus, usado por Deus. Muitos de nós olhamos para cada um de nós e nos deparamos com pessoas pecadoras. Quem aqui nasceu no berço cristão? Pode levantar a mão? Berço cristão. Ninguém? Aleluia, só minha filha por enquanto. Nasceu em berço cristão, meu irmão? Nunca teve no mundo? Glória a Jesus. Deus foi bom contigo.
Eu já andei por muitos caminhos tortos, até um dia que me encontrei com a palavra de Deus. Eu senti o amor de Jesus na minha vida, e daí diante ser transformado. Aqui você viu uma mulher que vivia no pecado, encontrou Jesus, tirou os demônios da vida dela, e ela encontrou um propósito para a vida dela. Muitos acham que chegar na igreja, eu vou ser pregador da palavra, aí sim eu vou estar servindo a Deus. Não, ela servia dando assistência. Tem muita gente que fala, eu estou na igreja, só levo água. Você está fazendo muito mais do que isso. Vocês são assistentes de Deus nessa terra. Vocês são pregoeiros da palavra. São semelhança e transparência de Deus nessa terra. O que difere de nós e do mundo? Nada. Não somos iguais, não somos diferentes. Hoje nós aqui nos colocamos como filhos de Deus. Homens e mulheres de Deus dispostos a caminhar com Cristo para pregar o Evangelho, levar a transformação, tirar as mesmas pessoas de onde nós estávamos, transformar aquelas pessoas em criaturas de Deus, em filhos de Deus. Amém? Eu gostaria de estar lendo uma passagem, está em João capítulo 8, do versículo 1 a 11, amém? Uma passagem na qual encontramos aqui Maria Madalena novamente. Muitos apregam essa pessoa. Jesus, entretanto, foi ao Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia com ele. Assentado, ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar no meio de todos, e dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante em adultério, e a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Isso dizia, tentando para que tenha o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. E começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo mais ninguém além da mulher, e perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vais e não peque mais. Nessa passagem aqui eu achei muito interessante, tem vários caminhos muito impressionantes. Quando eu comecei a ler essa passagem, me fez lembrar de uma pregação do apóstolo Paulo há muito tempo atrás aqui, falando da mulher que seria apedrejada. Muitos de nós dentro da igreja, nós crentes, nós nos olhamos, nós andamos como Jesus, nós somos Jesus nessa história. Eu não sei vocês, mas eu tenho um jeito diferente de entender a palavra. Eu me coloco no meio da história, eu fico me imaginando no meio do personagem. Eu vejo livro, vejo filmes, para mim entrar na história, eu mergulho como se eu estivesse lá no meio. Aí muitas vezes eu me pergunto: aonde eu estou? E muitos, não sei se é só com vocês, mas muitas vezes nós olhamos, sempre nós somos os bonzinhos, não é não, da história. Aí a gente olha assim: não, eu sou os 12 do Jesus, estou andando com Jesus, estou compreendendo, acompanhando. Mas olhando para uma outra perspectiva,
O apóstolo Paulo aqui hoje falou de arremessando pedras. Muitas das vezes nós somos aqueles fariseus, com pedras na mão, olhando para o nosso irmão que de um certo modo tropeçou, de um certo modo fraquejou. Nós somos aqueles que estamos com pedras apontadas para ele. Olhamos para os gentios, as pessoas do mundo, olhamos para aquelas pessoas achando que somos superiores. Nós achamos que nós somos superiores e com pedras na mão falar: tu vai morrer no inferno. E se nós fôssemos como Jesus? Tampouco tenho algo para te condenar. Nós teríamos que ser pessoas que seriam capazes de amar essas pessoas, seriam capazes de abraçar. E muitos de nós somos aqueles com pedras na mão, acusamos nossos irmãos dentro da igreja: ele não faz isso, ele não pega isso, ele não faz nada, a única coisa que só faz é vir aqui, dá uma coisa, pega e vai embora. Muitas vezes nós acusamos, falamos mal às vezes do pregador, falamos mal da pregação, falamos mal dos nossos pastores, falamos mal de quem está no louvor: eu cantava melhor, eu pregava melhor, eu sei ler melhor, o irmão ali está no pecado. E muitas vezes nós somos aquelas pessoas que estamos com pedras na mão, e sem esquecer que em algum momento da nossa vida nós estamos no mesmo lugar da Maria Madalena, ali no meio de todo mundo, no pecado, perdido no mundo, desesperado, chorando por uma atenção. E quando chegou Jesus, e com amor nos traz para dentro. Eu não sei como foi a conversão de vocês, eu não sei como foi como vocês foram atraídos, mas eu sei que foi na volta de um encontro tremendo. Eu caí naquela igreja de paraquedas, nossa igreja lá em Higashiomi. Fui para, tipo assim, minha esposa falou: é teu irmão que passou, vamos lá, pelo menos vamos lá, honra pelo menos a vida dele. E eu fui daquele jeito, né? Daquele jeito, vou sentar na porta, porque se eu quiser, da mesma hora eu pego ali e vou embora. Sentei pertinho da porta. Eu me senti abraçado naquela noite. Senti muita presença de Deus naquelas pessoas. Independente do que eles eram, independente do pecado deles, eu enxerguei um amor que eu nunca tinha visto. Ali eu conheci uma alegria que eu nunca tinha sentido. Eu descobri um interesse em mim que eu nunca tinha visto antes na vida de ninguém. Alguns de vocês já sabem a minha história. Naqueles dias eu estava brigado com Deus. Eu estava brigado com Deus já fazia mais de 20 anos. Eu estava brigado com Deus, não acreditava em Cristo. Quem diria um homem que ficou 20 anos brigado com Deus, não orava, não agradecia, falava nada com Deus, cria um bloqueio entre eu e o meu Criador, e ver o amor daqueles que muitas das vezes nos estende a mão para dizer: filho meu, tu és amado. Fui abraçado pelos meus pastores, o apóstolo Paulo, a apóstola Marina. Através da vida deles eu ouvi o amor de Cristo. Outros irmãos, como o irmão Mauro, fez parte do meu crescimento, no meu aprendizado. Louvo a Deus pela vida de vocês. São pessoas que a gente olha que estenderam as nossas mãos, estenderam as mãos para levantar uma pessoa que estava sendo apedrejado e não enxergava o quanto era apedrejado. Eu estava no ponto de ser apedrejado. Era briga constante com a minha esposa, viciado em games, viciado em pornografia. Essa era a minha vida.
trabalhava em torno de 17 horas por dia e achava que aquilo ali era um paraíso. Achava que aquilo ali era minha alegria, aquilo ali era o meu sustento. Só para poder falar no final do mês eu ganho 420 mil limpo na minha mão. O orgulho mais alto do que tudo. E Deus me ensinando que a vida não era isso. Demorei muito tempo para aprender. Muitas das vezes nós temos caminhos, mesmo com Cristo nós temos dificuldades para entender. Aí eu fico vendo, quando eu lendo esse texto, eu falei assim, puxa, o que foi que Jesus escreveu para constranger aquelas pessoas? Fiquei imaginando, será que foi o pecado de cada um deles? Porque Jesus perguntou, dentro de vós, que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eu imaginei que Jesus tivesse escrito os pecados de cada uma daquelas pessoas ali. Ah, tu é egoísta, tu é orgulhoso, tu roubou não sei aonde. Eu fiquei imaginando o que Jesus escreveu ali para constranger aquelas pessoas. Antes de chegar e dizer o que Jesus escreveu ali, vamos voltar para o João capítulo 7, quando Jesus na festa de tabernáculo, vendo aquelas pessoas levando água para abastecer o templo, para a festa. Jesus chega ao ponto que fala, eu sou a fonte da água viva. E aquilo ali constrangeu muitas pessoas começaram a adorar, e muitas pessoas começaram a criticar. Foi um divisor de águas. E ali começou, quem acreditou na palavra de Jesus e aqueles que odiaram ele ter falado que ele era o Messias, que ele é o homem que veio do céu, que ele era o fonte da água viva. Muitos se constrangeram ali. Aí voltamos lá. O que foi que Jesus escreveu? Aqui conta que aqueles homens pegaram aquela mulher para provocar Jesus. Porque se Jesus, eles falaram assim, porque pela lei de Moisés, aquela mulher encontrada em adultério era digno de morte, é digno de apedrejamento. Então qual seria a condenação de Jesus? Jesus ia sobrepor sobre a lei de Moisés, ou ele aceitar? De qualquer seria a sua resposta, ele seria criticado. Eles foram lá para confrontar, e Jesus, num simples ato, constrangeu cada um deles. Eu fiquei me perguntando, Deus, o que foi que Jesus escreveu? Aí eu procurei vários pregadores para me dizer que onde está o que Jesus escreveu, o que Jesus poderia ter escrito ali. Aí do nada abriu um versículo no meu Reels, do Facebook. Falei, o Facebook não é só do capeta também não, né? Podia abrir Jeremias 17:13, por favor? Gostaria que todo mundo lesse Jeremias 17:13. Tá aqui, vai aparecer aqui no telão. Eu quero a versão correta. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. O nome do que se apartaram de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Uau! Jesus, no meio daqueles homens conhecedores da lei, confrontou com a passagem de Jeremias. Eu fico imaginando Jesus lá escrevendo o nome de cada um deles ali, recitando Jeremias. No dia anterior ele proclamou sendo a fonte da água viva. E ele ali escrito o nome, e todos aqueles entenderam. Era Jesus dizendo, eu sou aquele, eu sou aquele. E muitos ali, e muitas vezes nós, com pedras na mão, sem ter medo do que Jesus pode estar escrevendo, os nossos nomes na terra.
daqueles que se apartarão de mim, será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Uau! Fiquei perguntando, o que foi que Jesus escreveu? Ele não escreveu os pecados, Ele escreveu aqueles que se apartaram dele. Amém? Que nós sejamos aqueles que acompanham, porque a partir daquele dia, Jesus falou assim: vá e não peque mais. Ela não foi apenas, ela acompanhou até o último momento da vida dele. Vamos dar um salto aqui e vamos falar e vamos dar um salto na história, numa outra parte que Maria Madalena é muito citada. Após a morte de Jesus, quando ela vai ao sepulcro encontrar o corpo de Jesus. Muitas das vezes, Maria Madalena nos ensina que precisamos ir ao encontro do Senhor, mesmo acreditando que Ele está morto. Como o irmão Mauro falando aqui, independente das dificuldades, eu sei que Ele está lá. Porque muitas das vezes nós, no momento de maior dificuldade das nossas vidas, nós murmuramos, nós brigamos com Deus, nós desistimos de Deus. Muitas das vezes nós, como pessoas, quando nós brigamos com pessoas, nós simplesmente matamos aquela pessoa da nossa vida. Quem já fez isso? Estou discutindo com essa pessoa, vou cancelar do Facebook, vou bloquear do Facebook. Quem fez isso? Muitas vezes nós fazemos isso na vida real. Nós excluímos pessoas na vida, nós matamos pessoas na nossa vida, não por matamos como se aquela pessoa não existisse mais. Irmãos matando irmãos dentro da igreja, irmãos matando irmãos dentro da própria casa. E muitas vezes matamos Deus. Como eu falei aqui no início, eu fiquei 20 anos brigado com Deus, por uma atitude de criança. Eu com 14, 15 anos de idade, eu decidi que nunca mais ia falar com Deus. Naquele dia também decidi que nunca mais choraria. Cresci um cara bruto como uma pedra, fechado a sentimento, fechado a emoções, fechado a tudo que era religião. Tudo que falava de Deus eu era contra. Cheguei a estudar a Bíblia para brigar com crentes, para brigar com evangélicos. E muitas das vezes nós agimos dessa forma, matando, quebrando pessoas. E muitas vezes quando nós, mesmo no nosso caminhar, precisa de uma unha quebrada o suficiente para nos tirar da presença de Deus. Esquecer de quem Ele fez, dos milagres que Ele fez, das coisas lindas que Ele nos proporcionou, da mentalidade de onde Ele nos tirou. Muitos, não sei muitos de vocês, mas muitos pode ter saído da forca, pode ter saído de uma cama, pode ter saído de uma crise financeira, eu não sei. Mas em algum momento você falou, graças a Deus que o Senhor me salvou. E passando algum tempo nós esquecemos do milagre que Deus fez na nossa vida, nós esquecemos do amor dEle para conosco. Independente disso tudo aqui que o meu irmão Mauro fala, temos que perseverar. Muitas das vezes nós temos que ir ao encontro mesmo acreditando que Ele esteja morto. Porque muitas das vezes nós falamos que Deus está morto, porque Ele fala, Deus não está ouvindo as nossas orações, Deus não está fazendo nada em favor de mim. E muitas vezes Ele está lá, vai encontrar no local. Maria Madalena foi ao local, encontrou lá Jesus, não encontrou Jesus, e chegou assim, mulher, por que choras? É a pergunta que Jesus fez para Maria, quando ele se encontrava na porta do sepulcro.
Jesus pode estar dizendo para vocês agora: mulher, por que choras? Homem, por que choras? Eu não sei a dificuldade que vocês estão tendo na vida. Eu sei que eu tenho um turbilhão acontecendo com a minha. Minha mãe tem tratamento de leucemia. Agora ela está com uma doença, um problema na cabeça, chamado infarto cerebral. Meu irmão, eu podia estar aqui brigando com Deus, podia estar aqui chutando balde, falando: não, eu não quero mais estar pregando a tua palavra, eu não quero mais estar te servindo. Meu irmão, em algum momento eu vou chegar a ouvir de Jesus falando: filho, por que tu choras? Eu estou contigo, eu estou vivo, eu sou ressurreto. Por que choras? Em algum momento do seu caminhar, fala, todas as dificuldades são feitas para nos fortalecer. Muitos de nós devem estar aí querendo desistir do caminhar. Muitos de vocês podem estar falando: por que eu estou vindo aqui? Jesus está falando, nem está falando homem, mulher, está chamando pelo teu nome, como fez com Maria. Aí ela reconheceu que era Jesus. Nesse exato momento, Jesus pode estar dizendo para você: Mauro, sou eu. O Gata, sou eu. Demas, dependente das dificuldades, dependente das circunstâncias, sabemos que Jesus está do nosso lado. Deus não está morto, porque Maria esperava encontrá-lo morto. Muitas das vezes nós esperamos encontrar situações mortas, dificuldades nos matando, nos destruindo. Mas para quem nós servimos é muito maior do que isso. Aquele que nós servimos, até a morte ele venceu. É o Senhor dos senhores. Curou enfermos, curou cegos, fez aleijados andar, fez água transformar em vinho. Que não pode transformar uma dificuldade financeira, que não pode transformar uma dúvida no nosso coração. Nós temos que saber que Jesus está lá para dizer: mulher, não chora. Homem, não choras. É o momento de nós erguermos. É o momento de dizer, porque Jesus escolheu Maria Madalena para ser aquele que propagar que Ele era o ressurreto, que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Escolheu uma pecadora. Hoje Ele está chamando cada um de vocês para dizer: Jesus, Ele está vivo, Ele não morreu. Seus sonhos, os seus propósitos, os sonhos de Deus na vida de vocês não morreu. Amém? Quero que vocês levantem a cabeça e falem: se vocês entraram hoje com uma dúvida aqui nesse lugar, com perguntas dizendo: Pai, quem sou eu? Por que isso está acontecendo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha direção? Jesus está falando para você: filho, tu não está morto. Filha, não chores. Amém? Eu quero que cada um saia dos seus lugares, saia do ponto de inércia de vocês, no ponto que vocês estão parados, e corra na direção dos seus propósitos. Corra na direção onde que Deus quer que cada um coloque vocês, mesmo vocês acreditando que o seu ministério esteja morto, mesmo você acreditando que os seus sonhos estão mortos. Não, eles não estão mortos.
Vá até o local onde que Deus te chamou. Vai até o local onde que Deus te preparou. E busque a presença dEle. Busque a face dEle. Porque se for para ficar procurando em casa, na frente da internet, você pode até ouvir a palavra de Deus, mas você não vai estar no meio deles. Porque ali fala, Jesus deu uma opção para Maria Madalena: vá e não peque mais. E ela seguiu até o último dia que ele esteve na terra. Ela esteve no momento em que ele foi crucificado. Ela estava na primeira fila, quando Jesus estava sacrificado, foi sacrificado. Ela amava aquele homem mais do que tudo, porque foi chamado de mulher adúltera. Foi chamado porque a palavra de Deus, no judeu, uma frase judaica fala que seria Miriam Magdela, mais ou menos assim, chamaria de Maria de cabelos trançados. É uma linguagem popular judeu, que mesma coisa que fala que é mulher adúltera. Jesus não chama mais ela de Maria, chama ela pelo nome, Maria. Hoje Jesus está chamando cada um de vocês pelo nome. Não deixa que o seu ministério morra. Não deixa que os seus sonhos morram. Deus tem muito mais do que você só lavar o seu ministério, ungí-los como se ele estivesse morto. Ele não está morto. Ele está mais vivo do que nunca. Amém? Para que isso aconteça, temos que sair dos nossos lugares e crermos que Ele está vivo. Mesmo que nós acreditamos nesse exato momento que Ele esteja morto, vá em direção dEle, vá em busca dEle, se prepare para que o seu propósito não morra. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para a vida de vocês. Lembre-se, Deus pode surpreender cada um de vocês a qualquer instante. Talvez você esteja se conformado com a situação que vocês estão vivendo. Temos que sair do nosso confronto, do nosso conforto, e vai em encontro a Jesus, mesmo não crendo na nossa promessa, mesmo não crendo nos sonhos de Deus da sua vida. Amém? Não fique parado, vá ao encontro do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.